Sejam bem-vindos todos ao nosso ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou Luciano, PCNP, de História e Filosofia. É muita alegria estar aqui com vocês, é a minha primeira apresentação, né? Eu estou há pouco tempo no núcleo pedagógico e vai ser uma grande alegria, ainda mais que eu tenho muitos amigos, tanto em História, né, como em Filosofia. Nossa apresentação hoje, ela vai se dividir em duas partes. Primeiro nós vamos apresentar os slides, vamos discutir todos esses slides, e ao final da nossa apresentação teremos um momento para para interagirmos e esclarecermos as dúvidas que vocês possam ter. O importante é a participação de todos, e lembrando também que essa apresentação estará disponível depois no site do Núcleo, e qualquer dúvida que vocês tenham, caso não dê para perguntar no chat, ou então logo após a apresentação, tem o e-mail no final, tem o nosso e-mail, vocês enviam também as dúvidas, né, e os questionamentos. Também no final vai ter o link para avaliação da apresentação. Tudo bem? Então, vamos lá. As nossas recomendações de sempre, né, pedimos que mantenham os microfones desligados, certo? O chat vai ser usado para as dúvidas e a interação. Lembrando, mais uma vez, caso não seja possível, né, por alguma questão, envie também pelo e-mail, que a gente vai estar buscando responder o mais rápido possível. Por favor, não clique em gravar ou compartilhar o conteúdo, senão pode atrapalhar. E no final, teremos o formulário de avaliação. Bom, então, qual é o objetivo desse ATPC de hoje? Refletir sobre a importância do replanejamento pedagógico, em especial o planejamento bimestral, para possibilitar o melhor desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Refletir sobre diferentes nuances relacionadas ao planejamento bimestral e roteiro de estudos. Analisar os materiais de apoio e recursos disponíveis para o desenvolvimento das habilidades previstas para o primeiro bimestre. Compreender a importância de engajar os estudantes em seus estudos, um dos grandes nossos desafios de hoje. Compreender a importância da devolutiva feedback formativo. E aqui, né, McGill, trazemos um pensamento McGill a respeito do planejamento. Planejamento é um processo, não um produto. Tem um único propósito: permitir uma entrega de alta qualidade, indo ao encontro das necessidades de todos os alunos. E aqui, só para um efeito mais didático também, nós estamos usando o PDCA, que é uma metodologia de aprimoramento da gestão, muito usado no campo administrativo, que nós também estamos colocando agora também no campo educacional. Então, o PDCA ele se divide em planejar, né, que é identificar o problema, descobrir onde e por que ele começa, planejar as melhorias e criar um plano de ação, que é o nosso objetivo aqui hoje. Ele também tem que envolver as pessoas e executar o plano. Após tudo isso, a gente faz uma análise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente ocorreu. E ao final nós temos, deu certo? Então vamos compartilhar o aprendizado e padronizar esse processo. Não deu certo? Vamos refletir o que pode ser mudado e vamos girar o PDCA. No próximo slide nós teremos uma definição melhor dentro do âmbito da educação. Certo? Então o PDCA vem do planejar. Então, para planejar, temos que conhecer o calendário escolar e suas alterações, conhecer os materiais disponibilizados e recursos tecnológicos, buscar estratégias para o desenvolvimento das aprendizagens, buscar estratégias para as aulas híbridas, planejar aulas e roteiro de estudo, dar buscas devolutivas e replanejar. Então, esse é o esquema do PDA: planejar, executar, o feedback, que é o retorno, né, avaliação, e rever o plano. Deu certo? Certo? Vamos socializar isso, vamos aplicar. Não deu certo, vamos ver aonde estava o erro. Então, vamos entrar na nossa questão do roteiro de estudos, baseado no PDCA também. O que devo considerar na elaboração dos roteiros de estudo? Essa é uma pergunta que, comumente, nesse período agora, que está mais complicado, né, com a questão da própria pandemia, do ensino uma hora presencial, uma hora não presencial, ensino híbrido, a utilização dos sistemas de comunicação digitais. Então, o que deve ser considerado na elaboração desse roteiro de estudo? Então,
Primeiro, que nós falamos lá naquele quadrinho que estava lá do PDCA, observar o calendário escolar. Mais para frente nós vamos ver um exemplo como a gente pode trabalhar com esse calendário. Analisar a proposta do currículo vigente para o componente curricular das ciências humanas. Verificar as habilidades propostas para o bimestre e as habilidades elencadas pela COPED. Acessar o site do Centro de Mídias. Lembrando que nós temos a programação normal e temos o repositório onde todas as aulas estão lá disponíveis para revisão, para uma consulta, não só do professor também, como do próprio estudante. O roteiro da aula do Centro de Mídia. Acessar o canal do Centro de Mídias através do YouTube, conhecer os materiais didáticos disponibilizados pela SEDU, que nós iremos mais à frente também, verificar os recursos e ferramentas adequados, elaborar o roteiro de acordo com as observações realizadas e orientações repassadas pelo professor coordenador. Bom, aqui tem um exemplo dos materiais, certo? De ciências humanas, que é o currículo paulista, que é utilizado no ensino fundamental. Temos o currículo paulista também, que já está sendo aplicado no primeiro ano do ensino médio. E, para o segundo ano e terceiro ano do ensino médio, em 2021, está sendo utilizado ainda o currículo oficial do Estado de São Paulo, não o currículo paulista. Lembrando, mais uma vez, como em algumas apresentações anteriores, que o ano que vem, né, em 2022, nós teremos para a primeira série aplicado e também a segunda série. E no ano seguinte, todas as séries estarão com o currículo paulista. Ao lado aqui vocês veem também um modelo, né? Nós temos aí o modelo do currículo paulista para geografia, certo? Também para filosofia. Ao lado em vermelho é o currículo oficial do Estado, né? Que é do segunda série. Embaixo também o material disponível para podermos trabalhar na elaboração do roteiro e aplicação do conteúdo e as competências e habilidades. Aqui nós temos a programação do Centro de Mídia, né? Nós temos uma aula por semana postada de Geografia, História, Filosofia e Sociologia, tanto para o ensino fundamental quanto o ensino médio. Aqui nós temos, né, o calendário dos componentes, né? E os dias aplicados e as séries também. Vamos para o planejamento das aulas. No Centro de Mídias, né, uma aula por semana, como já foi falado, né, História, Filosofia e Sociologia, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Daí nós passamos para... Lembrando que assistir às aulas é obrigatório para o estudante, porque algumas aulas, né, durante as aulas também são aplicadas atividades. E como é que nós vamos fazer isso? O professor vai acompanhar a participação e vai lançar no SED a frequência. Através de como que é isso? Através dos exercícios executados pelos alunos que são apresentados ao final da aula. Certo? Então, temos aqui no caso que nós estamos com o exemplo do ensino híbrido, né, a aula presencial, e no caso a aula do Centrais de Mídias, né, que vai basear no plano, roteiro do professor, com o contexto presencial, híbrido ou remoto. Vai levar o quê? Iniciabilidade em sintonia com o Centro de Mídias. Como é que é isso? No planejamento, ele já vai ter a habilidade elencada e também vai ter a programação do Centro de Mídias, para que possa utilizar, como nós veremos mais à frente. Ou, se for o ensino remoto, ele vai fazer o aprofundamento do conteúdo, tá? Usando também o Centro de Mídias. E sempre vai acompanhar e verificar, a aprendizagem dos estudantes. Aqui, como eu falei anteriormente, vamos ver um exemplo utilizando o calendário do primeiro bimestre, né? Então, aqui, com a primeira série do ensino médio em História. Nós temos o calendário de fevereiro, março e abril. O início do primeiro bimestre vem dia 8 de fevereiro e o término do primeiro bimestre, 30 de abril. Né? A primeira série do ensino médio, primeiro bimestre. Então, no exemplo aqui, né, estamos usando um exemplo em História, são 2 aulas semanais também, como em Geografia, como em Sociologia e como Filosofia. Aqui, no exemplo, nós estamos usando uma aula na segunda-feira e uma aula na quinta-feira. Então, nós teremos 6 aulas em fevereiro, 5 aulas em março, 9 aulas em abril, totalizando 20 aulas. E quais são as habilidades essenciais para 2020 e 2021? Aqui estão as habilidades. Nós vamos também na frente explicar como esse código agora está funcionando, tá bom, gente? Então, as habilidades estão aí e temos a habilidade de retomada. O que é a habilidade de retomada? Nós temos as habilidades
para o primeiro ano, e temos a habilidade do nono ano que tem que ser retomada para dar um apoio para que as competências e as habilidades sejam atingidas. Tá? As habilidades do currículo vigente, e embaixo nós temos a habilidade retomada. Agora vamos entender um pouco o que é essa nomenclatura nova, né, que está sendo utilizada. Então nós temos aqui o primeiro par de letras, né, no caso aqui o EM, ele indica a etapa do ensino médio. Tá? O F é fundamental, EM ensino médio. Já o primeiro par de números, ele indica a habilidade de escrita pode ser desenvolvida em qualquer série do ensino médio. Ou seja, ela pode ser desenvolvida no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. As três letras, certo? A segunda sequência de letras são as três letras, é a área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas, que é o nosso caso, os nossos de filosofia, geografia, sociologia e história. E o primeiro número dos conjuntos de três letras finais, ele indica a competência específica a qual está relacionada à habilidade, que é o que, no caso, aqui nesse exemplo, é a competência 1, que está sendo desenvolvida nessa habilidade total. Então, ó, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista, tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Mais uma vez lembrando que, no caso do currículo paulista, todas as disciplinas estão, no caso de ciências humanas, são todas intercaladas, como nós veremos também mais para frente. E os dois últimos números, né, que são, no caso, o 0 e o 2, eles indicam a numeração do conjunto de habilidade relacionada a cada competência. Nesse caso, a habilidade 2 é identificar, analisar e discutir as circunstâncias. Aí vem todos os componentes, históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais, de matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente o significado histórico e acompanhando as narrativas e discursos. Tá? Então, vamos retomar aqui. O primeiro par de letras indica a etapa do ensino médio, né? O segundo par de letras, que ela pode ser desenvolvida no primeiro, no segundo e na terceira série. As três letras seguintes representa a área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. O primeiro número do último trio de números aí representa a competência e os dois últimos a habilidade a ser trabalhada. Então aqui nós temos um caso exemplo do currículo em ação, primeiro do ensino médio, como já estamos usando como exemplo. A competência, né? A competência 1, que é analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, etc. e tal, né? Então, essa competência, ela aparece aqui, olha, no nosso currículo em ação, aparece conceitos e procedimentos. Qual que é o conceito e procedimento? Conhecer os procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos. E quais são as habilidades que vão ser aplicadas? Práticas, cognitivas e socioemocionais. Então, aqui nós temos as 4 habilidades. E também saber ser e conviver, é compreender e posicionar-se de forma crítica. Essa condição se desdobra em saber lidar com diferentes opiniões expressas em diferentes fontes e situações, de forma a abrir-se para conhecer o outro e seus motivos. Valorizar diferentes contextos socioespaciais e momentos históricos de forma a perceber as diferentes circunstâncias históricas, como parte do processo que se encontra inserido. Respeitar e favorecer o debate e ser capaz de adotar outro posicionamento, mudando de opinião, ser convencido da validade argumentativa de outros posicionamentos. Apreciar e utilizar fontes de natureza filosófica e científica. Peço mais uma vez a atenção de vocês, que aqui está permeando todos os conteúdos, né? todos os componentes, tanto geografia, filosofia, sociologia e história. Então, qual que é o objetivo do currículo de ação? É trabalhar com a questão norteadora. Como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Então, aqui nós temos, voltando à competência 1. Então, nós temos que a competência 1 vai estar trabalhando com os 4 componentes. Então, nós temos lá a
a habilidade 01, que está ligada à competência 1. Identificar, analisar e comprovar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Certo? Isso está na situação de aprendizagem 1, como nós veremos mais para frente também, atendendo aos 4 componentes. Já a habilidade 02, identificar, analisar e discutir circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. Etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc. Avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-a à narrativa que contempla em outros agentes de discurso. Isso vai estar contemplado na situação de aprendizagem 2. A habilidade 5, identificar e contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade, campo, cultura, natureza, civilizados, bárbaros, razão, emoção, material, virtual, etc., explicando suas ambiguidades. Isso estará contemplado na situação de aprendizagem 3. E, finalmente, a habilidade 6, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográficas, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, estará contemplado na situação de aprendizagem 4. Lembrando, mais uma vez, como vocês podem ver, todos os componentes são contemplados em cada uma das habilidades. Então, há uma coisa que é muito importante, o alinhamento e a gestão da aprendizagem entre os componentes da área de ciências humanas e sociais. Aqui vamos dar primeiro um exemplo de história, que hoje nossa reunião é voltada para os professores de História e Filosofia. Vou começar com um exemplo de História. Então, vamos articular o nosso planejamento junto com o Centro de Mídias de São Paulo. Peguei o calendário aqui de fevereiro e março como exemplo, então vamos lá. Tá? Então, no dia 12, nós temos a habilidade 10, que é essa habilidade, ela vem do currículo anterior, identificar relacionadas dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre nações. Tá? E a mesma coisa, identificar relações dinâmicas do capitalismo, que é a mesma habilidade que também foi prevista como entrada no mês de fevereiro. Agora nós partimos já realmente para aqueles conteúdos, as competências que já estão programadas no nosso planejamento. A competência 02, tá, que nós já falamos, que ela no dia 3 teve a aula, e também a competência também 02, que ela teve a retomada no dia 10, nós veremos qual foi esse conteúdo. Bom, no dia 15 a 28 de março, recesso escolar, onde vão ser passadas reprises no centro de mídia. Então, dando exemplo da primeira série do ensino médio do primeiro bimestre. A habilidade 02, como já foi falado, é identificar, analisar, discutir as circunstâncias históricas, tal. O objeto do conhecimento, sempre voltando a isso, as relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo, transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades. No centro de mídias, nós tivemos, dentro da programação, aula pré-história, que história é essa, parte 1, desculpa, está invertido aqui, a parte 1, a parte 2, e dominação, resistência e suas narrativas. Certo? Essa habilidade não foi trabalhada no centro de mídia, a habilidade que nós estamos pegando aqui. Portanto, devo iniciar o desenvolvimento das habilidades com os estudantes, utilizando os seus próprios recursos, como o material que já é disponibilizado para vocês. Qual material é esse? Currículo em ação. Você tem aí, certo? No caso, tem um exemplo aqui de situação de aprendizagem 2, onde vai ser trabalhado por não haver ainda o conteúdo necessário no centro de mídias, que logo estará disponibilizado. Certo? Então, no roteiro de estudo, temos quais são os pontos importantes na elaboração desse roteiro. Ele é um instrumento elaborado a fim de orientar os estudantes em seus estudos. Deve apresentar o passo a passo os que os estudantes deverão realizar. Mais uma vez, sempre focado no estudante.
O roteiro deve favorecer o engajamento e a autonomia dos estudantes e contribuir para que eles desenvolvam estratégias de sistematização de estudos para consolidar os objetivos de aprendizagem propostos. O roteiro de estudos tem como propósito orientar e motivar o estudante a realizar as atividades, que nesse momento é um dos nossos grandes desafios, né? Nós sabemos já desde o ano passado, né, através das buscas ativas, através dos contatos com os alunos, através dos nossos WhatsApp sempre lotados de busca, de apoio, de auxílio, como é complicado a gente trabalhar com isso, mas nós temos que orientar e motivar, né, esses alunos a realizarem as atividades propostas. Deve ter uma linguagem clara e direta, objetivando não causar múltiplas interpretações. Já com essa questão da motivação, nós temos que despertar o interesse dos estudantes com a mobilização de seus saberes prévios, ou seja, buscar no próprio aluno os conhecimentos que ele já tem, que ele não sabe que pode ser aplicado dentro do conteúdo e dentro da competência e habilidade a ser trabalhada, certo? Possibilitando novas perspectivas sobre a realidade. E nós veremos para frente também. Propiciar a contextualização, conectando os conteúdos propostos ao cotidiano dos estudantes. Mais uma vez, também está casando com o despertar o interesse com os seus saberes prévios. Propor desafios, ou seja, problematizar. Buscar nesse estudante e mostrar para ele que ele tem condições de descobrir e buscar caminhos para realizar as suas, conseguir sanar as suas dúvidas. Aqui nós vamos dar um exemplo de um roteiro de estudo para poder ajudá-los nesse entendimento. Aqui nós temos uma escola fictícia, né, Escola Estadual Professor Ocílio José Azevedo Ferraz, né, e aqui no caso, componente curricular História, professor responsável Luciano Zuccarelli, a primeira série, turma A, número de aulas 4, período de 1 a 12 do 3, dentro daquele calendário que nós já pensamos. Objetivos da aprendizagem. Então, o tema, pré-história. Que história é essa? Questão norteadora. Como, lembra, nós falamos lá um pouco, dessa questão norteadora é muito importante. Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. A habilidade a ser trabalhada, a habilidade 02, né? Então, que nós já falamos dela também, não precisa repetir, mas é que está dentro do nosso processo de objetivo. A competência, que é da área 1, quero retomar, falar sobre isso, que nós temos que entender muito bem essa questão da competência, compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo, e em diferentes passos, para analisar, posicionar e se intervir no mundo contemporâneo. E o objeto do conhecimento, que nós já falamos também anteriormente. Então, dentro do exemplo do roteiro de estudo, quais são os recursos que nós vamos utilizar para poder elaborar isso? O caderno ou o diário de bordo, né, que está muito falado desde o ano passado, que através do caderno, o diário de bordo, você anota as suas dúvidas, você anota alguns tópicos importantes a serem chamados a atenção do aluno, e o aluno consegue também montar ali um plano também de poder, depois, quando retomar o estudo, ele ter já algumas coisas bem anotadas. O currículo em ação, que é o caderno do aluno, distribuído a eles. A internet para busca de notícias, caso não possua, né, nós temos ainda alguns problemas mesmo com a distribuição do material que está sendo feito, caso não possua, pode consultar revistas, jornais ou livros didáticos disponíveis, né? E as aulas do Centro de Mídia de São Paulo. Aqui no caso, né, nós temos aqui a pré-história, a história é essa, a parte 1 foi exibida no dia 3 de março, e a parte 2 foi exibida no dia 10 de março. Lembrando que está disponível todas essas aulas no repositório, tá? E qual o objetivo da aula, né? Problematizar o conceito de pré-história, voltando ao nosso conteúdo da aula, o marco da escrita para a divisão dos períodos históricos e o viés eurocêntrico na produção do conhecimento histórico e suas narrativas na origem dos povos da América. Objetivo de conhecimento, memória, cultura, identidade e diversidade. Então, as habilidades do currículo paulista do ensino médio. Lembrando, mais uma vez, nós estamos trabalhando no primeiro ano, nós já temos o currículo paulista. O segundo e o terceiro ano ainda não o tem, só a partir do ano que vem. Então, as habilidades essenciais, que é a 02 que nós já falamos, e a habilidade de suporte, que é a habilidade aqui no caso é a 01, tá? Que vai dar o suporte para a habilidade essencial. No caso aqui, identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas, expressas em diversas linguagens com vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais e culturais.
O acompanhamento e avaliação da aprendizagem, um dos grandes gargalos que nós temos aí. Então, aqui é só um pequeno texto, né, como uma forma também motivadora e uma forma de poder dar uma proximidade com os nossos estudantes. Então, prontinho, com esse roteiro finalizamos o trabalho com a habilidade, né, EM13HS 102. Não se esqueça que as atividades propostas no roteiro irão compor as avaliações bimestrais e ainda serão consideradas como frequência escolar. Isso o estudante precisa entender. Quando nós falamos ali em motivá-los, ao mesmo tempo que nós estamos motivando, nós temos que mostrar para ele que o que ele faz, diferentemente do que muitos espalharam, alguns alunos espalharam no ano passado, e eu vivi isso como professor, né, de história no ano passado, muitos começaram a achar que as coisas não tinham acompanhamento, que eles faziam quando quisessem, poderiam deixar coisa mais para o fim do ano. Eles têm que entender, certo? Que serão consideradas como frequência escolar. Portanto, realize com atenção todas as etapas solicitadas e anote suas dúvidas para o nosso próximo encontro. Se por algum motivo não realizou algumas das atividades anteriores, tanto do roteiro 1 quanto referente às aulas do Centro de Mídia, não se preocupe, entre em contato conosco para auxiliar. Nós estamos aqui criando um canal também de proximidade com o aluno, para ele sentir que ele tem alguém também que está pensando nele, certo? Se por alguma razão ou outra que nós não temos como prever, ele não conseguir fazer algumas atividades, ele saber que tem, né, ele pode contar com o apoio do seu professor para ajudá-lo. Aqui, a gente termina um forte abraço, espero estarmos juntos em breve. Isso é muito importante também, gente, que nesse processo, tanto para o ensino híbrido como para o ensino remoto, nós temos que manter essa proximidade e também um pouco de otimismo, né, com o que está vindo por aí, porque não está sendo fácil. E aí o professor assina, é uma forma também de ser um pouco mais ameno nessa situação. Aqui tem um exemplo, né, da metodologia, né, qual a metodologia que foi usada para essas aulas. Foi a aula do Centro de Mídias, né, que nós sabemos uma vez que é obrigatório, porque também tem as atividades servirão como forma também de acompanhamento, e as atividades do caderno do aluno. Tá? Aqui no título da aula, nós trabalhamos, né, que história é essa, tal, o dia 3 foi para o Centro de Mídia, no horário que foi marcado, vocês têm tudo isso no repositório, vocês têm tudo isso na programação do Centro de Mídia, e quais os recursos serem utilizados? Celular, smartphone, notebook, computador ou TV, caderno do aluno do primeiro bimestre. Então, aqui na semana, né, quando eu falei a aula, que foi a aula pré-história, que história é essa, né, a parte 1 e tanto a parte 2, foi dada pela professora Luísa Coutinho. Tá? Essa aula está disponível, mais uma vez, no repositório. É muito importante, meus queridos, que a gente fique sempre atento à questão do repositório. Mesmo, sei que nós temos muitas coisas para fazer, ainda mais agora com o ensino híbrido, ensino remoto, mas o repositório ajuda muito, inclusive no nosso próprio planejamento de aula e no nosso plano, tá bom? Atividades propostas nas aulas do Centro de Mídia de São Paulo. Durante ou após a apresentação das aulas, poderão ocorrer propostas de atividades e desafios. Caso isso ocorra, é importante que você realize as proposições das aulas no Centro de Mídia, e ainda as proposições contidas nesse roteiro de estudo. Essas atividades irão compor as avaliações bimestrais, e ainda serão consideradas como frequência escolar. Sendo assim, é fundamental que você acompanhe as aulas com atenção e realize as atividades propostas para apresentar ao professor presencialmente, ensino híbrido. Caso você esteja realizando as aulas e atividades remotamente, encaminhe os registros, fotografia ou scanner, para os endereços eletrônicos disponibilizados ao final desse roteiro. Não se esqueça de anotar as suas observações e dúvidas em seu caderno para a nossa próxima aula. Se por algum motivo você deixar de acompanhar as aulas do Centro de Mídia ou não realizar atividades, não se preocupe. Acesse os meios de comunicação disponibilizados no final desse roteiro para que possamos auxiliar. Tá vendo? Voltamos a manter essa questão dessa proximidade, essa busca de estarmos mais próximos dos nossos estudantes. Ele precisa se sentir acolhido e precisa saber que tem alguém que está preocupado com ele e, ao mesmo tempo, também monitorando as suas atividades. Ele precisa entender que as atividades elas vão compor as avaliações mensais e também vai valer com a frequência escolar. Bom, aqui nós temos, no caso do exemplo da situação de aprendizagem, né, nós temos o momento 1 aqui, no caso de história. Né, ela está pedindo leitura de um texto de Darcy Ribeiro, as reflexões da situação de aprendizagem. Então tem aqui as contradições da civilização, e a gente fala, né, caro estudante,
página 266 do Caderno do Aluno, propõe que você reflita sobre o texto apresentado, responda as 3 questões no final, registrando as respostas no seu caderno. Essa já é a atividade. Mesmo que o aluno tenha o caderno na mão, ele leia, é importante que nós possamos reafirmar aquilo que está ali proposto. No momento 2, também nós temos uma leitura de textos. Apresentação de 2 textos com referência direta ao componente filosofia. Pergunta C do Caderno do Aluno. Mais uma vez, o que é conteúdo de história, mas está com uma referência direta ao componente filosofia. Como nós falamos no começo, todos os conteúdos eles estão mesclados, tá? na área de ciências humanas. Promovendo a reflexão sobre conceitos históricos e filosóficos. E o momento 3, que é o desafio em casa. Certo? A sala de aula invertida. Nós vamos voltar a falar isso em outros ATPCs. Certo? Atividade proposta no momento 3, página 268 do Caderno do Aluno, foi adaptada, né, no caso, porque nós não estamos numa sala de aula, né, considerando o contexto da pandemia. Sendo assim, as temáticas não serão divididas por grupos. Para realizar a atividade, você poderá escolher um tema proposto, um dos temas propostos, né, para realizar a pesquisa, conforme as interações contidas no caderno. Então, a única coisa que muda aqui, né, porque na sala de aula invertida, nós teríamos, dentro da sala de aula, teríamos grupos. Aqui, no caso, em função desse contexto da pandemia, ela terá que ser feita individualmente, tá bom? Escolhe um tema e a gente orienta, né, os professores orientam como ele desenvolver. Aqui nós vamos só dar um exemplo também no caso de filosofia. Então, a mesma coisa, articulação, né? Nós temos aqui o tutorial do Centro de Mídias, né? Então, nós temos tanto a habilidade, a mesma que foi usada para a história, porque todas estão intercaladas, como nós já falamos. Aqui, toda a competência e a habilidade, elas são tanto para história, filosofia, sociologia e geografia. Bom, às vezes, a mesma coisa, questão de história, né, o recesso. Então, no ensino médio, qual a habilidade para ser trabalhada em filosofia? Né? A habilidade é a 01, né? Lembrando, a segunda letra, 1, 3, representa que o 3, que ele pode ser utilizado no primeiro, segundo e terceira série, que é identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Objetos do conhecimento e filosofia. As origens da filosofia e a atitude filosófica. Os períodos e campos de investigação da atividade filosófica. Então, aqui nós temos as 2 aulas do Centro de Mídia. A aula que foi ao ar no dia 11 de fevereiro, a filosofia e o filosofar, e a aula que foi no dia 18 de fevereiro, filosofia, história e campos de investigação. Aqui, né, nós temos o quadro, né, do material utilizado, né, no caso de filosofia, né, nós temos a situação de aprendizagem 1, onde, seguindo aquele mesmo esquema que eu apresentei para a história, deve ser aplicado para a filosofia, né, as orientações devem sempre estar acompanhadas com clareza, o professor deve deixar o mais claro possível para que o aluno tenha nenhuma dificuldade, tá? E sempre deixar uma porta aberta para que ele possa entrar em contato quando tem alguma dificuldade aparente. Aqui, no caso, nós estamos apresentando uma sugestão que é a rotina de pensamento. Ver, pensar e perguntar. Certo? Potencialidades. Colaborar com a construção de um olhar crítico e interpretativo. Exercitar a curiosidade intelectual. Exercitar procedimentos científicos. A investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para observar causas, além de elaborar e testar hipóteses. Como nós falamos também em alguns slides anteriores, buscar no aluno a sua potencialidade. Hoje em dia, por função das redes sociais e a facilidade que os alunos estão tendo a games, a animes, né, a busca de mangás digitalizados, ele tem uma múltipla cultura que pode ser trabalhada, principalmente na área de ciências humanas, que acho que nós somos mais contemplados com esse universo que os adolescentes estão vivendo, né? Mais uma vez, a questão dos games, a questão dos animes, a questão dos mangás. Então, possibilita que nós possamos trabalhar também com esses conteúdos e buscar nele realmente essa questão dessa curiosidade. Ele tem,
certo? O problema é que ele não conseguiu ainda, em alguns casos, associar o universo que ele vive fora da escola, ele pode trazer para a escola e potencializar isso. Ele pode utilizar essa vida social dele, o lazer dele, com também dentro da própria escola, buscando essa curiosidade intelectual. Tá? Aqui não tem uma TPC que está da EFAP, que é Fundamentos do Currículo da Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Parte 2 foi realizado no dia 23 de fevereiro. Depois vocês, quando vai estar disponibilizada essa apresentação lá no nosso site do Núcleo, então você tem, aqui já tem um link de acesso ao repositório e também o link no canal no YouTube também, tá bom? Vale a pena dar uma olhadinha nisso. Importante, as atividades propostas para essa semana irão compor as avaliações bimestrais, né? Voltando mais uma vez, para que os alunos estejam bem atentos a isso. Tudo isso eu estou colocando aqui, o professor falando com os alunos dentro do seu plano. Né? Sendo assim, é fundamental que você leia com atenção as orientações contidas no caderno do aluno, né? Por isso que é importante, na hora que ele esclarecer todas as dúvidas que ele possa ter, e a gente conhecer também a atividade que está sendo proposta no caderno do aluno. Para isso, nós também temos o caderno do professor como um instrumento de trabalho. Realize atividades propostas e anote as observações e dúvidas para a nossa próxima aula. Estamos retomando isso, mas é muito importante estar sempre essa questão de repetir, para que não tenha nenhum tipo de dúvida. Né? Acesso meio de comunicação disponibilizados ao final desse roteiro, para que possamos auxiliá-lo. Bons estudos, aqui nós colocamos, né, no canal de comunicação, o telefone da escola, e o WhatsApp que você está disponibilizando para acesso aos alunos, ou a sala, né, dependendo de como que foi adotado, o critério que você adotou. E a avaliação? Como devo avaliar meus estudantes no contexto que estamos? Que é uma das grandes questões que sempre está vindo à tona. Primeiro, participação quantitativa nas aulas presenciais online. Acompanhamento das aulas do centro de mídia, né? Entrega dos roteiros de estudo impressos ou digitais, acompanhamento das aulas e entrega das atividades impressas ou digitais. Praticamente, com exceção do acompanhamento das aulas do centro de mídia, que não havia ainda uma forma de nós termos um controle sobre isso, as outras já estavam sendo realizadas no ano passado. É só intensificar isso. Vou lembrando mais uma vez que é importante que o estudante ele se sinta acompanhado e sinta seguro também que, se caso alguma coisa atrapalhe, ele vai poder contar com a ajuda do professor. Participação qualitativa nas aulas presenciais e online. Qualidade dos trabalhos entregues, que é a nossa parte realmente, né, de avaliar o conteúdo, se o que foi proposto foi atendido, né? Compromisso, responsabilidade e pontualidade também é uma forma de avaliação, e o aluno precisa saber disso. Criatividade, criticidade e dedicação. Desenvolvimento das habilidades, que é o que nós precisamos trabalhar constante. Pessoal, só queria voltar nessa questão do compromisso, responsabilidade e pontualidade, que nós temos que estar falando isso constantemente com eles. Eles têm que entender que isso é muito importante. Tanto na vida educacional, voltando àquela questão que a gente sempre falava, né, também depois na vida profissional. O engajamento. A análise das respostas dos registros das atividades são fundamentais para avaliar o processo e realizar as intervenções adequadas. Portanto, avaliar o engajamento, o comprometimento do estudante é fundamental no processo de aprendizagem. Bom, quanto a isso, acho que não há nenhuma dúvida. Devolutivo. O objetivo principal é a evolução do desempenho e aprendizado do aluno. É fundamental para integrar o estudante no processo avaliativo e conscientizá-lo sobre sua participação na construção e evolução da sua própria aprendizagem. É muito importante que, desde todas as nossas conversas com os nossos estudantes, que a gente busque mostrar para ele que tudo que está sendo feito é para o objetivo próprio dele, né? Que ele é o grande objeto de tudo isso. E deve fornecer ao estudante uma orientação clara e objetiva de como melhorar sua aprendizagem e desempenho. Essa é a questão do feedback, é a devolutiva, tá? E importante também, meus queridos, é a questão da educação especial. Os professores devem manter a prática constante de flexibilização e adaptação curricular das situações de aprendizagem, bem como oferecer possibilidades educacionais para dar suporte às dificuldades de aprendizagem, tornando as atividades apropriadas às peculiaridades e especificidades de cada um, dedicando atenção para as necessidades individuais e coletivas da turma.
Nós temos aí, né, está disponível também, um drive de educação especial no núcleo, né, no site do núcleo, então o drive está disponível, e também tem a PCNP Fernanda, que está lá pronto também para ajudá-los em qualquer dúvida que vocês possam ter. Aqui tem o nosso site do Núcleo Pedagógico, né? Ali você encontra materiais utilizados na TPC, materiais de apoio para o planejamento pedagógico, materiais oficiais tanto da COPED como da SEDUC. É o canal oficial de nós, né, professores e coordenadores do Núcleo Pedagógico, com vocês. É muito importante que vocês vasculhem, entrem, busquem, porque o objetivo desse site é poder favorecer o máximo a atividade de vocês, tá bom? Aqui nós temos as referências que foram utilizadas na nossa apresentação. Aqui temos os contatos. Como eu falei no começo, caso vocês não tenham como postar algumas dúvidas no chat, entre em contato pelo e-mail, está o meu e-mail aqui, né? Eu sou PCNP de História e Filosofia, e a PCNP Beatriz, que é de Geografia e Sociologia. Não se furtem, entrem em contato com a gente, nós vamos trabalhar juntos, nós estamos aqui para ajudá-los. Esse é o nosso principal objetivo. Tá? Muito obrigado a todos, daqui a pouco estará disponível o formulário para avaliação. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Contem conosco.